Uma das maiores rivalidades da internet, entre as comunidades de Minecraft e Creepypasta, com certeza é entre Slenderman, o pesadelo sem rosto, e Enderman, o homem do fim. Quem ganharia em um combate? Antes de tudo é importante lembrar das versões dos personagens para termos uma melhor análise. A versão do Enderman será ele dos jogos de Minecraft, junto com as confirmações da Mojang e outros desenvolvedores. Não só isso, mas como eu também irei considerar o No Bestiary, que no caso é o livro oficial do Minecraft que detalha um pouco mais sobre os mobs de Minecraft. Não só isso, mas como eu também irei considerar algumas teorias encontradas na internet que mostram a possível história do monstro. Já o Slenderman será ele dos mitos originais, esses criados pelo seu criador Victor Surge e outros usuários do site Something Full Paranormal Triad. Ou seja, essas são as creepypastas canônicas do Slenderman. Sendo assim, ares, filmes, jogos e creepypastas não canônicas não serão consideradas. No caso, eu utilizarei os mitos mais importantes do personagem que podem ser encontrados no Tumblr oficial dos mitos e também na Slenderman Wiki e arquivos do Slenderman. Com tudo isso, vamos para o duelo supremo. Slenderman é encontrado em vários lugares pelo mundo e em diferentes momentos do tempo. Ele se veste com um terno preto, gravata preta e uma camisa branca. Este ser não possui face e é bastante alto e magro, tendo tentáculos em suas costas. Ele é um ser que mata a gente inocente sem deixar nenhum rastro, deixando os corpos pendurados em árvores, colocando os órgãos em bolsas transparentes. Com o passar da história, este ser ganharia vários nomes, sendo chamado de Feardur, Derdrosman, Homem Alto, o Rei Negro, entre outros, até ter seu nome mais popular, o tão conhecido Slenderman. Suas origens e motivações exatas são um completo enigma, e a única pessoa que conhece a origem exata do Slenderman é o Sr. Sanderson, homem que nos dias de hoje está preso e serve como um recipiente mental para o Slenderman. Graças ao fato de ter uma conexão mental com o Slenderman, o Sr. Sanderson sabe de tudo sobre ele, inclusive sua própria origem. Só que de acordo com o mesmo, a origem do Slenderman é indescritível e que seria muito mais fácil tentar explicar física teórica a um rato de laboratório. Então talvez estamos sem saber quem foi que criou ou de como surgiu esse monstro. O máximo que nós sabemos é que ele está procurando alguns órgãos humanos, mas mesmo se ele encontrar, provavelmente nunca irá parar com seu reinado de terror. Força. Ele é muito forte, conseguindo facilmente dominar e matar desde crianças até mesmo adultos, conseguindo pendurar seus corpos em árvores, terminando com suas vidas de formas violentas. Mas não é só com pessoas comuns, pois ele pôde facilmente matar humanos no pico humano, como um dos soldados alemães da Segunda Guerra Mundial. Ele facilmente arranca os órgãos de suas vítimas, provavelmente utilizando suas garras ou tentáculos. Só que não é só como humanos, ele também facilmente consegue matar animais, como vacas e cavalos, sendo que as vacas da vida real podem suportar serem atropeladas por um carro, sendo que os carros podem facilmente derrubar e destruir paredes de concreto. Como eu disse antes, ele também facilmente mata vários cavalos, sendo que esses mesmos podem dar um coice com a força de 2.000 libras de pressão por polegada quadrada, sendo mais preciso, 390,4 kJ. E como o Slenderman matou vários, ele seria muito mais forte. Mas ele também não é simplesmente limitado a seres vivos, pois ele facilmente, usando seus tentáculos, ele conseguiu arrombar em milhões de fragmentos uma porta construída por aço. Poder destrutivo. Seu poder destrutivo é muito mais alto do que sua força, já que o mesmo utilizando sua manipulação de fogo facilmente consegue incendiar casas, escolas e bibliotecas. Resistência e durabilidade. Ele não possui muitos feitos, mas um dos seus feitos foi quando ele recebeu inúmeros disparos de armas militares disparadas por uma equipe de soldados. Mas mesmo com muitos disparos, Slenderman não sentia nada e os tiros eram simplesmente absorvidos por ele. Além disso, sua resistência seria comparável à sua força.
Ele teria uma durabilidade bem alta, pois por não possuir boca ele não precisaria de comida ou água. Além disso, ele é um ser que possui muitos anos, pois este mesmo ser está vivo desde o ano de 3100 a.C. até os dias atuais, e aparentemente o mesmo não pode se cansar, já que nunca demonstrou isso. Velocidade. Ele facilmente consegue atacar suas vítimas sem que as mesmas tenham algum tipo de reação. Inclusive isso acontece com crianças até adultos e soldados. Mas tirando isso, ele não costuma se mover, pois ele prefere utilizar seu teletransporte. Mas como é mostrado em algumas imagens dos mitos, ele pode utilizar seus tentáculos, como se fossem as patas de uma aranha, o que permitiria se movimentar em uma velocidade pelo menos sobre-humana por conta de sua altura. Alcance. Ele é bastante alto, tendo entre 2 a 5 metros de altura. Não só isso, mas como o mesmo pode esticar seus membros e criar novos, inclusive seus tentáculos, que podem aparecer de suas costas ou braços, podendo utilizar esses mesmos para conseguir grandes alturas e atacar suas vítimas de várias direções, além de poder modificar seu tamanho. Inteligência. É bastante inteligente. Ele sempre sabe a hora e o momento para atacar suas vítimas, atacando principalmente quando estão solas, debilitando suas defesas mentais e causando muito medo e pânico, o que facilita capturar essas mesmas. E em outros casos, ele destrói toda a sanidade de suas vítimas ao ponto delas se matarem. Slenderman sempre sabe quando atacar, sendo muito bom em se ocultar e se esconder sobre os lugares, e nunca deixando algum rastro de suas vítimas. E quando ver que é necessário, ele queima todas as provas sem deixar nenhum rastro, que são vistos como incêndios sem explicação. Além disso, ele está vivo desde muito tempo, pois ele já fez várias aparições em vários momentos do tempo. Inclusive este mesmo está vivo desde o ano de 3100 a.C. até os tempos atuais. Inteligência em combate. Ele sempre sabe quando atacar suas vítimas, utilizando suas habilidades e tentáculos para atacar, inclusive sempre atacando suas vítimas no momento mais vulnerável das mesmas. Experiência em combate. Não enfrentou nenhum personagem, pois nunca teve um oponente à altura. Equipamentos. Ele não tem nenhuma arma, mas ele pode usar seus tentáculos para capturar e perfurar suas vítimas, junto com suas garras, já que alguns corpos de suas vítimas possuem marcas dessas mesmas. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas. Controle corporal. Ele pode alterar sua própria altura, podendo ter entre 2 a 5 metros. Além disso, ele pode criar outros membros como braços e tentáculos. Elasticidade. Ele pode esticar seu corpo. Tentáculos. Pode criar tentáculos de suas costas e braços, que podem ser usados para capturar ou perfurar suas vítimas. Teletransporte. Ele se mostrou desaparecer da frente de suas vítimas. Inclusive, ele conseguiu capturar uma pessoa que estava numa sala, bem protegida, sem abrir nenhuma porta ou janela. Manipulação do medo. Sua simples presença causa medo e pânico em suas vítimas. Inclusive, em uma ocasião, ele fez com que vários pacientes catatônicos em coma, que haviam ficado em silêncio por anos, entrassem em pânico extremo e começassem a gritar de terror. Manipulação da mente e da loucura. Slenderman pode controlar a mente das pessoas, fazendo-elas a matarem entes queridos, e ele também faz com que suas vítimas entram em estado catatônico e deixá-las loucas. Autossustento tipo 1, 2 e 3. Ele não possui rosto, então não precisa de comida, água e nem de respirar. Além disso, ele nunca demonstrou se cansar. Manipulação da memória. Ele pode fazer com que suas vítimas esqueceram o que aconteceu dias ou horas atrás. Ele fez com que uma pessoa próxima a ele não se lembrasse de nada do que aconteceu. Imortalidade tipo 2. Ele está vivo desde o ano de 3100 a.C. até os tempos atuais. Clarevidência. Quando alguém se torna consciente da existência do Slenderman, este também se torna consciente dessa pessoa. Basta dizer seu nome para que ele descubra e vá até o local. Manipulação dos sonhos. Ele aparece nos sonhos de suas vítimas. Manipulação de som. Ele produz sons semelhantes às vozes de crianças, enganando suas vítimas, além de poder criar zumbidos e retirar todo o som de uma floresta. Telepatia.
Ele ligou sua mente à do Sr. Sanderson para que este possa ver todas as memórias e pensamentos do Slenderman e vice-versa, que ele usa para manter a comunicação com ele. Manipulação empática. Ele fez com que o Sr. Sanderson não sentisse remorso ou compaixão quando vê o Slenderman matar suas vítimas. Camuflagem. Ele pode se camuflar com o ambiente utilizando seus tentáculos para aparecer como uma arma. Manipulação do fogo. Pode criar grandes chamas, inclusive até mesmo um fogo azul. Resistência ao fogo. Saiu de uma lareira. Criação de névoa. Slenderman pode criar uma forte névoa por todo o cenário, limitando a visão de suas vítimas. Criação de ilusão. Ele fez com que o Sr. Sanderson veja sua língua podre e inchada. Manipulação de idade. Mantém o Sr. Sanderson vivo, impedindo de envelhecer. E ele está completamente o mesmo há 41 anos. Manipulação da morte. Slenderman pode fazer com que suas vítimas morram de um derrame. Manipulação da escuridão. Ele pode fazer com que todo o local fique escuro. Absorção de impacto. Slenderman absorveu os tiros que tinha recebido de várias armas militares. Fraquezas. Não possui nenhuma. Com certeza este é um dos melhores personagens de creepypastas que com certeza assustou muita gente que pensava que ele era real. Slenderman. Não se sabe muito sobre estes seres, o que nós sabemos é que estes são monstros muito altos, tendo 3 metros de altura, com uma pele totalmente preta e olhos roxos brilhantes, aparecendo nas 3 dimensões: o mundo normal, o Nether e o Tend. Mesmo parecendo assustador, Enderman só ataca quando se sente ameaçado, apenas atacando quando olham para seus olhos, ou quando são atacados, embora que eles não tenham uma história específica. De acordo com o Bestiary e algumas teorias encontradas na internet, os Endermans seriam na verdade vários humanos que ficaram presos e que se adaptaram com o tempo no Tend, e pela falta de recursos os humanos comeriam a fruta do couro, uma fruta roxa que dá a propriedade do teletransporte, e por terem apenas comido essa fruta por muitos anos os humanos se adaptariam e se desenvolveriam até virar o tão famoso Enderman. Antes de falar de suas capacidades físicas e habilidades, é importante dizer que o Enderman infelizmente não tem muitos feitos, mas por sorte há personagens do próprio jogo que seriam escaláveis a ele. Ou seja, podemos utilizar feitos de personagens do próprio jogo como jogador e alguns mobs. Obviamente utilizarei feitos pequenos, então feitos muito exagerados não serão considerados, então não me venham como feitos do Steve, como sobreviver a uma explosão de 800 TNTS e levantar 1.200.665.800 kg em seu inventário. Com tudo isso dito, vamos para as capacidades físicas de Enderman e suas habilidades. Força e potencial destrutivo. Ele é muito forte, sendo um dos mobs mais fortes do jogo, sendo superior a mobs como zumbi que facilmente derruba e destrói portas de madeira. É mais forte que o Steve, que pode destruir um crânio humano com socos, sendo que estes podem suportar um peso de 500 kg. E como o Steve faz isso com muita facilidade, podemos multiplicar por 2, o que se torna 1000 kg. E como eu disse antes, ele é mais forte que o Steve, que facilmente mata animais como vacas, cavalos, lobos e ursos polares com muita facilidade, sendo que os lobos são animais que facilmente matam seres humanos, e os ursos polares têm um peso de 450 kg, e sua mordida tem uma força de 1200 psi, que seria uma força de 234,2 kJ, sendo essa força apenas da mordida, já que as garras desse animal são bem mais fortes, além de serem animais que matam humanos com muita facilidade. Enderman é superior a Steve, que pode destruir mãos, sendo que a madeira é um material que pode suportar entre 8 a 12 mil kg, que é uma força muito alta, além de poder destruir outros materiais como pedra e ferro, sendo que as pedras podem pesar até 2.800 kg e o ferro é um dos materiais mais resistentes do mundo. Além disso, o próprio Enderman pode matar com muita facilidade o Steve com armadura de ferro, sendo que com um simples escudo Steve pode suportar explosões de creepers que criam crateras e que conseguem destruir algumas portas e blocos de ferro. E para finalizar, Enderman é mais
forte que esteve que pode carregar o peso de árvores, casas de aldeões e até igrejas, conseguindo carregar todos os blocos utilizados para construir essas estruturas, sendo que as árvores podem ter o peso de 500 kg e as casas e igrejas são literalmente construções bem grandes. E como o Steve levanta isso com muita facilidade, com o Enderman sendo muito mais forte, sua força seria de construção pequena, sendo essa força do Enderman. Resistência e durabilidade. Enderman é muito resistente, podendo suportar golpes do Steve, que como eu disse antes é um personagem em construção pequena. Não só isso, mas como também Enderman tem outros feitos como suportar explosões de flechas explosivas e de TNT, receber golpes do Golem de Ferro, um orc que facilmente consegue arremessar zumbis para longe, é superior ao Steve que pode receber várias flechas no corpo, tanto em áreas não vitais, quanto em áreas como o coração, e também pode resistir a uma explosão de Creeper, e pode suportar ser queimado, e ele também não precisa comer e nem dormir, tendo um alto sustento tipo 2 e 3. Velocidade. Ele é bastante veloz, podendo atacar personagens como o Steve, que facilmente se defende de flechas de arcos e de bestas, sendo que as flechas podem chegar a uma velocidade de 250 km por hora, o que seria 69,4 metros por segundo, e as bestas podem chegar a uma velocidade de 330 km por hora, o que seria 91,6 metros por segundo. Não só isso, mas como também, o Enderman pode facilmente desviar de flechas, inclusive de várias ao mesmo tempo, o que daria um aumento de pelo menos 5, o que dá 458 metros por segundo, ou 1648,8, ou net 1,3, o que é velocidade supersônica, com essa sendo sua velocidade de combate, ataque e reação, mas sua velocidade de deslocamento é um pouco baixa, pois ele no máximo é um pouco mais lento que o Steve, que pode correr muito mais rápido que os lobos, que podem chegar a uma velocidade de no máximo 60 km por hora, o que seria 16,6 metros por segundo, e como o Steve é muito mais rápido, isso se multiplicaria por 3, o que dá uma velocidade de 49,8 metros por segundo, e como o Enderman é mais lento, isso se dividiria por 2, o que seria uma velocidade de 24,9 metros por segundo, uma velocidade sobre-humana. Alcance. Ele possui um alcance maior que de um humano, já que o mesmo tem 3 metros de altura. Inteligência. Embora que seja a evolução de um humano, ele não demonstrou nada, mas no jogo os fãs descobriram que o Enderman fala inglês, já que se você inverter o que o Enderman fala, ele falará em inglês, mostrando que tem consciência, e no bestiário o Enderman possui um cérebro. Inteligência em combate. Ele é muito bom no combate corpo a corpo, e sempre utiliza de seu teletransporte para desviar dos ataques e atacar de surpresa, atacando de uma forma bem frenética. Experiência em combate. Depende, falo isso porque o Enderman não é um personagem fixo, mas sim um ser vivo, que faz parte de uma espécie, ou seja, ao mesmo tempo que existe um Enderman que enfrentou o Steve, também tem um Enderman que enfrentou o Golem de Ferro e etc. Então, para não ter complicações, eu vou colocar nenhuma. Equipamentos. Ele não possui nenhum, e não, os blocos que ele consegue pegar não podem ser considerados, pois ele nunca os utiliza como arma. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas. Maestria em combate corpo a corpo. Teletransporte. Pode se teletransportar para qualquer lugar que quiser. Viagem dimensional. Com seu teletransporte ele pode ser encontrado em todas as dimensões do jogo. Sentidos aprimorados e visão noturna. Ele consegue ver mesmo na escuridão total, e pode sentir a presença do jogador, mesmo se ele estiver invisível. Reação instintiva. Consegue desviar de flechas, mesmo se for pelas costas, em vários metros. Interação não física. É comparável a outros mobs, como os golems de ferro, que podem machucar o Vex, um mob que pode ficar intangível. Resistência à manipulação de calor. Não é afetado pelo calor do Nether, sendo que o Nether é tão quente ao ponto de evaporar água, sendo que para isso é necessário uma temperatura de 100 graus Celsius. Mas se for um calor muito grande ele pode se ferir. Alto sustento tipo 2 e 3. Não precisa comer e nem dormir. Além disso, Enderman possui outras habilidades encontradas em outros jogos de Minecraft, como sua manipulação da percepção, que permite com que os protagonistas de Minecraft Dungeons verem estânticas ao encontrá-lo. Possível manipulação do medo.
Foi afirmado ser um dos mobs mais assustadores do jogo, resistência à manipulação de moralidade e manipulação empática. Não é afetado pelo Love Medallion ou Wild Rage de Minecraft Dungeons. Fraquezas. Embora que seja fraco a água no Minecraft normal, ele não tem essa fraqueza em Minecraft Dungeons, ou seja, ele não possui nenhuma fraqueza. Com certeza um dos melhores mobs de Minecraft, sendo um dos mais famosos, só perdendo pelo Creeper. Agora que os personagens foram analisados, vamos para o combate. No universo de Minecraft, um Enderman andava no Tend, até que ele para de andar e decide se teleportar para o mundo normal, mas no lugar de se teleportar para o mundo normal, ele tinha ido para uma nova dimensão, que não era quadrada, e tinha mais formas geométricas. Surpreso pelo que tinha visto, ele decide explorar o local e descobrir mais coisas. Enquanto isso, uma pessoa aleatória estava sendo perseguida por um ser desconhecido, que usava um terno preto, não tinha rosto, e tinha tentáculos nas costas. Este era um ser misterioso que a perseguia, começava a observá-la e causar muito pânico, pois este mesmo ser a observava há alguns anos, pois ele queria ver até quando ela conseguiria sobreviver à sua loucura e medo. Depois disso, o Enderman começava a ver a névoa e ouvir os gritos. Ele se teleporta para o local e vê inúmeras pessoas penduradas em galhos de árvores, e até mesmo alguns animais, decidindo explorar, mas ele começa a andar e sente uma sensação desconfortável e um pouco de medo, até que ele finalmente encontra a vítima, que estava com medo, e o ser misterioso a observando. Ele tenta ver aquele ser, mas este se teleporta fugindo. Enderman não entendia nada e continuava com aquela sensação estranha. A vítima surpresa acabou sem querer encarando os olhos do Enderman, deixando ele irritado, sendo morta em seguida. Tentando encontrar aquele ser, Enderman começava a andar mais pelo local e encontra aquele ser misterioso, que se comunicava telepaticamente com Enderman, revelando que seu nome era Slenderman. Ambos começavam a se encarar e Enderman começava a ficar irritado. Slenderman ficava surpreso, pois nunca tinha visto um ser tão semelhante a ele. Ele até pensava que seria da mesma espécie ou até mesmo um parente, mas isso tudo não importava, pois o Enderman já começava a correr na direção do Slenderman, com este mesmo já preparando seus tentáculos, e encarar o Enderman, começando o combate. O combate começa com o Enderman correndo na direção do Slenderman, tentando desferir um soco, mas este mesmo, vendo o Enderman de longe, se teletransporta, desviando do ataque. Enderman também se teletransporta, só que atrás do Slenderman, acertando um soco nele que o manda para muito longe, mas com sua absorção de impacto ele se protege de uma grande parte do dano, mas ainda fica muito ferido. Depois disso, ele utiliza seus tentáculos para atacar Enderman em todas as direções. Percebendo os ataques, ele começa a se teletransportar várias vezes para desviar dos ataques, isso até ser finalmente pego por um deles, sendo perfurado pelos mesmos. Mesmo com este dano, Enderman não estava machucado o suficiente ao ponto de morrer, atacando seu adversário com muita força, sabendo que agora seu oponente era muito mais forte. Enderman decide se preparar, se camuflando nas árvores e criando mais uma vez uma densa névoa junto com toda uma escuridão, só que isso não incomodava Enderman, que mesmo com isso conseguia ver perfeitamente, até ser surpreendido com várias alucinações e várias ilusões estranhas junto com o controle mental de Slenderman. Com isso, para se salvar, Enderman começava a se teleportar para vários lugares, fazendo com que Slenderman não conseguisse controlar Enderman, pois o mesmo aparecia e desaparecia várias vezes. Com isso, Slenderman tem outra ideia. Ele usa sua clarividência para saber de tudo sobre o Enderman e descobrir alguma fraqueza.
vendo que este pode se machucar com fogo, ele então cria um incêndio sobre toda a floresta com fogo, que se espalhava a cada segundo. Enderman tenta atacar Slenderman, mas esse mesmo se protege com as chamas. Irritado, Enderman ignorava as chamas e corria na direção de Slenderman, desferindo um soco nele. Com isso, Slenderman criava alguns tentáculos sobre suas costas e aumenta seu tamanho até ganhar 5 metros, e utiliza seus tentáculos para ficar até os 10 metros. Isso permitiu com que Enderman tentasse o atacar, mas isso era uma armadilha do Slenderman para prender Enderman em vários tentáculos e o empalar em uma árvore e arrancar seus órgãos. Mas antes que o Slenderman fizesse isso, Enderman utiliza de sua manipulação de percepção para confundir Slenderman e o atacar pelas costas, derrubando o mesmo. Enderman começava a desferir vários golpes em Slenderman sem que o mesmo tenha reação. Isso machuca muito o Slenderman, até que Enderman volta a sentir aquela sensação de medo e terror. Slenderman levanta e encara Enderman de forma profunda, isso até desaparecer. Enderman não sabia o que fazer, até que de repente ele começa a ouvir um rugido de um dragão. Era Ender Dragon que voava na direção de Enderman. Enderman se defende, até perceber que era uma alucinação e não uma coisa real. Com raiva ele começava a gritar e tentar chamar Slenderman, isso até ser perfurado por vários tentáculos, que atravessavam suas costas. Isto machuca muito Enderman, mas não o suficiente. Ele se teletransporta e pega uma rocha próxima e a quebra na cara de Slenderman. Depois disso, Slenderman desaparece e cria um forte vento para limitar a mobilidade de seu inimigo, e após isso ele prende Enderman em inúmeros tentáculos. E antes de Enderman se teleportar, ele utiliza seu controle mental para controlar Enderman. Após a mente de Enderman sucumbir, Slenderman o perfura em uma árvore do local que não tinha sido queimada e abre sua barriga com suas garras para ver se tinha algum órgão. Após ver alguns órgãos de Enderman, Slenderman toca em seu rosto e desaparece nas sombras. Agora irei explicar por que o Enderman perdeu. Para começar, nos aspectos físicos, Enderman supera Slenderman tanto em força, potencial destrutivo, resistência e velocidade. Mas mesmo assim isso não seria o suficiente para vencer Slenderman, pois o mesmo tem habilidades que o ajudariam em um combate, como sua absorção de impacto, que faria com que ele conseguisse absorver parte do dano, e seu controle mental, que permitiria controlar Enderman e vencer o combate de forma instantânea, pois Enderman nunca demonstrou ter defesa mental. Além disso, Slenderman é muito mais inteligente, já que por ser um ser que está vivo desde séculos atrás, provavelmente tem um conhecimento muito maior que o dos humanos. Outra coisa é que não importa se Enderman ter uma inteligência em combate ou uma experiência melhor, já que se o Slenderman quisesse, ele poderia simplesmente ligar sua mente junto com a de Enderman e assim descobrir suas habilidades e fraquezas. Muitos poderiam dizer que o Enderman poderia levar o Slenderman para o e ganhar a luta. Só que o problema é que em combate Enderman não faz estratégias em combate, ele apenas ataca fisicamente. Então mesmo com essa habilidade, por conta de seu estilo de combate, ele perderia. E é por esses motivos que o vencedor deste duelo supremo é o Slenderman. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá like e compartilhe, se inscreva no canal. Se não gostou do resultado, você pode debater comigo e explicar por que tal personagem é o vencedor. Agora vamos para os salves. Salve para Oscar, salve para o Cauã Multiversos e salve para o Jurego Óbvio Ogro Verde. Tchau.